Boa noite, graça e paz. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Você que for encontrando, você que pode, vai ficando em pé no seu lugar. Salmo de número 84. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção os cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor amado, eu te agradeço, a Deus, pelas mãos erguidas, pela oração e pela bênção do teu povo sobre minha vida. Mas eu também quero declarar, ó Deus, neste altar, a minha total dependência da ação do teu Espírito Santo. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor conhece as minhas fragilidades, mas eu também conheço, Senhor, ó Deus. Eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és, Espírito Santo. E a tua palavra nos diz que o Senhor vai além daqui das nossas limitações. Então, Senhor amado, que a tua palavra seja primazia neste lugar, seja excelência neste lugar. Destapa os nossos ouvidos, Senhor amado. Tira, Senhor amado, o cerume dos nossos ouvidos, ó Deus amado, e as armadilhas da nossa mente, Senhor, e dos nossos olhos, que fazem com que não entendamos a tua palavra. Em o nome de Jesus, este lugar é teu, como já declaramos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã. Eu já tenho dito isso muitas vezes neste altar, que não é novidade para nós, que nós temos vivido tempos difíceis. E muitas vezes nós começamos a falar sobre as crises que nós temos vivido. Pastor Isel sempre diz assim: o céu não está em crise, isso é uma realidade. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos e fazer vista grossa para o momento que nós estamos vivendo. Mas o que eu quero falar essa noite para os irmãos não é só o momento econômico e financeiro do país e do nosso bolso. Não é só um momento difícil que nós temos vivido como país, economicamente. E nós temos vivido crises e situações difíceis em muitas áreas de nossas vidas. Quantos aqui têm passado e vivido problemas? Erga sua mão. Ó, gente, pouquinha gente. Vamos conversar para eu compartilhar um pouquinho do meu? O fato é que, como pastores e conversando com muitas pessoas da igreja e com muitas das lideranças também, nós temos ouvido muitas situações difíceis que muito no meio de nós tem vivido. O ano passado eu ouvi de um pastor, o nome dele é Davi Lago, um pastor batista, e que ele dizia assim, ele é um pastor que ele prega em muitas igrejas em todo o Brasil, não só a igreja batista, mas em muitas igrejas.
E ele dizia que ele tem percebido que nas igrejas onde ele tem passado, ele tem percebido a crise, ele tem ouvido, ele tem visto e percebido essas crises que que a população está vivendo. As dificuldades, as misérias, as mazelas de enfermidade, nos casamentos, economicamente, financeiramente, nos relacionamentos. Mas o que mais me chamou a atenção do que aquele pastor disse, ele disse assim, mas todas essas situações que o povo de Deus está vivendo, tem feito com que entrasse algo que é muito grave dentro das igrejas, que é a crise na fé. Todas essas situações, dificuldades, têm feito homens e mulheres que conhecem a Deus, que amam a Deus, viver em crise na fé. E eu comecei a meditar e pensar nisso que este pastor disse, conversando com o pastor Israel, e eu comecei a perceber que, de fato, nós temos percebido isso. E muitas vezes nós vivemos isso. Muitas vezes nós nos pegamos descrendo de muitas coisas que antes nós tínhamos plena convicção, ainda que seja por um curto momento, ainda que seja por um dia, aquele dia difícil, o dia que o mal bate na nossa porta. Muitas vezes nós nos pegamos nessa condição. Mas a palavra do Senhor em 1 João 5,4 diz assim, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não tem nada pior na vida de um homem e de uma mulher de Deus. De quando esse homem, essa mulher de Deus, ela vive um tempo de crise na sua fé. Porque a fé, meu irmão, é tudo o que você tem na sua vida. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível se conectar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conhecer a Deus. Sem fé é impossível descansar em Deus. Sem fé é impossível adorar a Deus. Sem fé é impossível louvar a Deus. Sem fé é impossível ser cristão. A fé é a única maneira que nós temos de nos achegar a Deus. Então a pior coisa, meu irmão, minha irmã, que pode acontecer na minha e na sua vida é vivermos uma crise de fé. Porque a fé é a nossa vitória, é a fé que faz com que eu e você vençamos o mundo. A fé é o que faz com que eu e você enfrentamos e vençamos as tribulações que têm se levantado diante de nós. Pastora, mas isso não é novidade. Isso não é novidade para nós. Mas por que a gente teima em esquecer disso? Por que quando a dificuldade bate na porta do nosso coração, a gente teima em esquecer que nós não podemos abandonar a nossa fé. Nós não podemos deixar de viver a nossa vida em fé. Talvez, meu irmão, você entrou aqui dessa forma. Talvez, minha irmã, você entrou aqui dessa forma. Talvez as más notícias que você tem recebido ultimamente tem feito com que você esmorecesse na sua fé. Você já passou uma situação em que talvez com você está passando por algumas lutas, algumas tribulações, mas você fica mais... como eu posso dizer, você fica mais preocupado, vai te tomando as lutas, as preocupações e as dificuldades que as pessoas vêm compartilhar com você. Já se sentiu sobrecarregado dessa maneira? Eu já. Uma vez eu ouvi a Ana Paula Valadão, ela compartilhava esses videozinhos que agora faz no Instagram, essas coisas assim. Facebook, e ela compartilhava que ela tinha acordado naquele dia, ela estava triste de tantas notícias ruins que ela estava recebendo. E não eram coisas que era diretamente ligada a ela.
Era sobre o que nós temos vivido, sobre a corrupção, sobre a guerra na Síria, sobre a perversidade do homem. E ela compartilhou que chegou ao coração dela assim: Deus, eu estou colocando em descrédito que alguma coisa pode mudar. Você já viveu isso? Sei lá, numa situação no seu trabalho, numa situação na sua casa, talvez algo que não é diretamente relacionado a você, mas que você liga a televisão, liga lá no jornal, é só notícia podre, atrás de notícia podre. É só corrupção atrás de corrupção, é só criança sendo morta, é só pai e mãe abandonando o filho. Você já teve esse sentimento de que, meu Deus... E aquilo te feriu, aquilo te abalou, e aquilo até mesmo chegou a esmorecer a sua fé. Às vezes a gente acha, por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Querido, você está no mundo, eu estou no mundo, até Jesus voltar. E essas más notícias que têm chegado até mim e até você, meu irmão, minha irmã, elas têm sido muitas vezes, acho que todas as vezes, uma armadilha de Satanás, para te roubar da presença de Deus. Nós estamos constantemente sendo bombardeados por situações terríveis. E uma vez eu estava orando ao Senhor e eu comecei a ter essa percepção que as pessoas, elas têm perdido o foco, elas têm perdido o alvo por conta dessas tribulações, por conta dessas más notícias que temos vivido direto ou indiretamente. E essa tem sido uma armadilha de Satanás, de roubar o povo de Deus da presença de Deus. Quem é povo de Deus aqui essa noite? Queridos, nós precisamos tomar cuidado para que as más notícias não venham sucumbir no nosso coração. As pessoas têm se preocupado com as situações, com as coisas que têm faltado. Quando eu falo pessoas, meu irmão, eu estou falando de mim e de você. Muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas que têm nos afligido, com as coisas que têm nos faltado, das coisas que poderiam estar melhor no nosso meio, das coisas que poderiam estar melhor na sua casa. E eu compartilhei hoje de manhã também, aí nós começamos a buscar e buscar e buscar incansavelmente, incessantemente essas coisas em Deus. E aí você pode dizer para mim, pastora, mas eu vou buscar em quem? Se a palavra do Senhor diz que só Ele que tem palavras de vida eterna. Se a palavra do Senhor diz que quando nós olhamos para o monte, perguntamos de onde vem o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu. Qual é o problema, pastora? De eu buscar a solução, de eu buscar o respaldo, de eu buscar o consolo de todas essas misérias que têm se levantado na minha vida. Qual é o problema de eu buscar todas essas coisas em Deus? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, não há problema nenhum. Muito pelo contrário, de fato, Deus é aquele que vai solucionar, é aquele que vai nos guiar na nossa vida, e Deus é aquele que vai derrubar os gigantes que se levantam contra nós. A palavra do Senhor diz isso. O problema não está aí. O problema, querido, minha irmã, é que essas coisas, esses problemas, essas dificuldades, essas situações têm tomado o nosso coração de uma tal maneira que tem descontrolado as nossas emoções, os nossos sentimentos, e colocado sobre os nossos olhos um véu, e tirado, como se desfocasse os nossos olhos para aquilo que de fato nós deveríamos buscar ao Senhor, simplesmente pela sua presença. Vai ter dias que você vai pedir socorro, sim, para o Senhor. Vai ter dias que você vai pedir respaldo, sim, para o Senhor. Mas não deixe, meus irmãos e minhas irmãs, que essa armadilha de Satanás, de fazer com que se levante tantos gigantes, tantas más situações diante de nós, corrompam os nossos sentimentos e as nossas emoções e nos desfoque da presença de Deus. Pastor Iseu, ele sempre diz assim, Deus, ele não quer solucionar o seu problema, Deus quer dar uma direção para a sua vida. E é isso que a presença de Deus aqui no Salmo 84 diz. É isso que o Salmo 84 diz que a presença de Deus faz. Este salmo, ele fala sobre a presença arrebatadora de Deus.
Ele fala sobre a presença de Deus que gera equilíbrio para as nossas emoções, que gera equilíbrio para os nossos sentimentos e nos faz viver a palavra de Deus. O Salmo 84, ele fala do suspiro, o amor daquelas pessoas pelo templo, pelos tabernáculos, pela presença de Deus. Querido, meu irmão, minha irmã, se são os teus problemas que têm te levado a buscar a Deus, eu ouso em dizer aqui essa noite, provavelmente você está com sérios problemas sentimentais e emocionais. Porque o que nos tem que mover para a presença de Deus, aliás, o que tem que nos mover a Deus, é a presença de Deus que nos traz esse equilíbrio. Você consegue me entender? Você consegue compreender? O salmista, ele começa dizendo assim, eu amo esse versículo, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Qual foi a última vez que você sentiu isso pela presença de Deus? Quantos aqui já se apaixonaram alguma vez na sua vida? Solteiro não levanta a mão não, viu? Já se apaixonou? Gente, ninguém se apaixona não, levanta a mão. Pelo menos para o seu cônjuge ver. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, quando eu e o pastor Israel estávamos orando, e nós já éramos amigos. E eu já tinha uma convivência diária, porque nós morávamos no mesmo lugar, nós estudávamos no mesmo lugar, a gente trabalhava no mesmo lugar, e eu vi o pastor direto. Só que depois que nós decidimos, vamos orar ao Senhor, que eu já estava apaixonada, né? Lá onde nós morávamos, na faculdade de teologia, tem um lugar que a gente chama, que todo mundo sentava lá, que a gente chamava de o Muro das Lamentações. E eu lembro que, às vezes eu estava sentada assim, ele entrava na faculdade, quando eu vi ele lá longe, gente, meu coração parece que ia explodir e sair pela boca. Já sentiu isso? Já ou não? Se empolga ele, ó. E aí eu ainda gosto, mas era algo que me fazia estremecer, era algo que eu gostava demais, que me exultava, estar na presença daquele que seria meu futuro marido, que eu não sabia até então. Quando eu penso nisso, eu penso no meu relacionamento com Deus, a presença de Deus na minha vida. A presença de Deus na minha vida, gente, tem que fazer estremecer o nosso coração. A presença de Deus na minha vida tem que fazer eu esquecer dos meus problemas. Pastora, mas é impossível viver isso. Eu sei que é, gente, porque as nossas emoções estão lá. Não esquece! Não esquece! Os nossos sentimentos estão lá, todos desordenados. Mas a presença do Senhor, ela vem sobre nós. E nós suspiramos por essa presença. Nós exultamos por essa presença. E essa presença nos traz ao esconderijo. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. É essa presença, meu irmão, que este salmo está dizendo, é a plenitude da presença de Deus emanando de nós, que traz todos os nossos sentimentos e todas as nossas emoções ao controle de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender o mistério da presença de Deus. Por isso eu e você precisamos entender este mistério e ansiar por essa presença. Mas sabe o que tem nos roubado dessa presença? As más notícias que mexem com as nossas emoções.
Pastor, então quando as más notícias acabar, tudo vai melhorar. Meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar hoje, elas nunca vão acabar. Diga misericórdia. Mas eu tenho uma outra notícia. Na eternidade elas nunca existirão. Querido, mas só vai para a eternidade quem vive a presença de Deus na terra. Só vai conhecer a eternidade quem vive a presença de Deus aqui, ainda que haja más notícias. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O maior problema não é a má notícia. Porque de tempo em tempo ela vai estar lá, batendo na sua porta. Quando você acha que o negócio passou, já vem outra. Já tomou vários caldos de más notícias? O problema maior não são as más notícias. O problema maior, meu irmão, minha irmã, são os nossos sentimentos diante delas. O problema maior são as nossas emoções diante delas. E tem muito homem e mulher de Deus, porque aqui eu estou falando com a igreja do Senhor. Tem muito homem e mulher de Deus que se entregam a essas emoções diante das más notícias. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes eu sou a primeira delas. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Não é assim que Deus quer que você viva. Diga para o seu irmão, não é assim que Deus quer que você viva. Não viva pelas emoções. Viva pela presença de Deus. O problema é que as más notícias, elas mexem com as nossas emoções. E aí, gente? Pastor, eu estou em pecado então, porque eu estou vivendo emoção. Gente, nós somos humanos. Deus nos fez assim. Mas Deus, Ele é tão pleno, Deus, Ele é tão perfeito, que Ele nos fez com sentimentos, Ele nos fez com emoções, porque isso é bom. Isso não é ruim. O problema é a deturpação que Satanás fez. Deus, Ele nos fez dessa forma e Ele é tão pleno que em diversos textos, diversos momentos na sua palavra, Ele orienta, Ele traz orientações de que nossas emoções, elas precisam estar equilibradas. Os nossos sentimentos, eles têm que estar equilibrados. Lá em Gálatas 5:23, nós ouvimos... Na verdade, em Gálatas 5 nós lemos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, amém? E um dos viés do fruto do Espírito é a mansidão e o domínio próprio. E eu sempre perguntei ao Senhor, Deus, qual é a diferença? Que eu não entendia mesmo. Qual é a diferença, Senhor? Porque quem tem mansidão tem domínio próprio, não é? E aí eu comecei a meditar nessa palavra. E eu comecei a perceber que o domínio próprio, ele não está ligado com as nossas ações. Ele não está ligado com o nosso temperamento. Ele não está ligado com isso. Ele está ligado com as nossas emoções. Ele está ligado com os nossos sentimentos. Tem uma versão bíblica, que eu me esqueci agora, a contemporânea, que quando nós lemos este versículo, ele diz assim... que o domínio próprio é a nossa capacidade de organizar a nossa vida. Emoções controladas, meu irmão, minha irmã. Sentimentos controlados, meu irmão, minha irmã. É fruto do Espírito. Entenda uma coisa essa noite. Se as suas emoções e os seus sentimentos estiverem desequilibrados, seja pelo que for, certamente elas vão te destruir. Porque quando nossas emoções e os nossos sentimentos estão desequilibrados, nós falamos quando não devia, nós falamos o que não devia, nós fazemos o que não devia, é tudo que não devia, tudo que não devia. Já viveu isso? Se assuma, sim ou não? Quantas vezes, não devia ter falado aquilo. Não pelo menos naquela hora, naquele momento. Emoções e sentimentos desequilibrados. Que precisam da plenitude da presença de Deus. Querido, a revelação dessa presença, ela vai além da nossa religiosidade.
ela vai além do tanto que você lê Bíblia. Pastor, eu acordo e leio a Bíblia, eu leio um capítulo todinho. Aí no meu almoço eu leio mais um capítulo todinho. Quando eu vou dormir eu leio mais Bíblia. Eu acordo, eu oro, de noite, de tarde eu oro, no fim do dia eu oro. Pastor, eu jejuo 3 vezes na semana, eu como nada, 3 vezes na semana. Querida, eu não estou falando disso. Se você faz isso sem a presença de Deus na sua vida, isso é religiosidade. Pastor, então não vou mais ler Bíblia, não vou mais orar, também não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, o que eu já disse, que a presença de Deus na nossa vida, ela não diz respeito ao tanto quanto você lê a Bíblia, ao tanto quanto você estuda, ao tanto quanto você ora, o tanto quanto você jejua. A presença de Deus, como diz aqui no Salmo 84, na sua vida, ela diz respeito o tanto que Deus detém o seu coração. Entende? Sabe o que é deter? É prender. É ter o poder. É ter por inteiro. Esse é o mistério da presença de Deus, meu irmão, minha irmã. E eu quero te perguntar essa noite, o quanto Deus tem detido, o quanto Deus tem de poder do seu coração. Você lê a Bíblia, glória a Deus por isso, meu irmão. Continue lendo a Bíblia. E se você não lê, leia a Bíblia, porque é da Bíblia que vem o seu alimento. Ore, continue orando e faça o quanto mais você puder, porque a única forma de você falar com Deus é através da sua oração. Jejue, porque a única forma de você matar a desgraça da nossa carne é jejuando. Mas o segredo está em Deus ter o seu coração. Deus te fazer tremer, Deus te fazer suspirar, Deus te encher, o negócio é o tanto de paixão que você tem por este Deus, o tanto de amor que você tem por este Deus. O salmista, ele diz assim, o pardal encontrou casa e a andorinha linho parecia, e eu, Senhor, eu encontrei os teus altares. Você consegue perceber que lendo este texto assim, o quanto pleno este salmista está da presença de Deus? Eu não sei se você consegue perceber isso, meu irmão, mas a impressão que eu tenho, o sentimento que eu tenho é que ele não precisa de mais nada. Ele não se importa mais com nada. Nada mais tem valor, nada mais tem sentido, nada mais tem significado, senão a presença de Deus. E é assim que tem que ser nas nossas vidas. As nossas emoções não têm que ter sentido, nossos sentimentos não têm que ter sentido, não tem mais que ter significado em nós. A única coisa que tem que ter sentido em nós e emanando em nós é essa presença cheia, essa presença plena de Deus em nós, em mim, em você. Querido, essa presença, ela não é privilégio de uns ou de outros. Essa presença é privilégio daqueles que dão o seu coração ao Senhor. Aqueles que se entregam ao Senhor. Aqueles que dizem, Senhor, é tudo teu, Deus. Senhor, é tudo do Senhor, ainda que eu não goste, ainda que eu não entenda, ainda que me doa. Nós cantamos, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que eu me uno a ti. Geralmente, tem pessoas que só cantam essa canção em funeral, né? Ou quando canta se lembra do Titanic, do filme. Mas essa canção não está dizendo de que ainda que eu parta, ainda que eu vou morar com o Senhor, também. Mas essa canção está dizendo assim, Senhor, eu quero estar perto do Senhor ainda que me doa. Eu quero estar perto do Senhor ainda que eu não entenda as situações, porque a tua presença, ela me preenche. A tua presença, ela me satisfaz. A tua presença é tudo que eu quero. A tua presença é tudo que eu preciso. Essa é a revelação da presença de Deus na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. E aí aqui eu caminho para o encerramento. No verso 4 e no verso 5, o salmista diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Quando eu li isso, eu até compartilhei no grupo das mulheres, eu acho que esse texto. Não sei se foi esse versículo, mas foi este texto. Quando eu li isso, o Espírito Santo encheu meu coração. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu me envolvo na presença de Deus, o próprio Deus dá conta de aplanar o meu coração. O próprio Deus dá conta de organizar as minhas emoções. O próprio Deus dá conta de organizar, meu irmão, minha irmã, os seus sentimentos e as suas emoções. Você não precisa se desesperar por eles. Você não precisa se desesperar pelas suas emoções e os seus sentimentos, porque a palavra do Senhor diz que feliz é o homem cuja força está no Senhor. Feliz é o homem cujo seu coração se encontra os caminhos aplanados. Mas lembra que eu disse para vocês que eu tinha uma notícia que as diversidades, as más notícias, elas não iam acabar. Aí o salmista continua. O verso 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um... Vocês estão aí, gente? Faz dele um... De bênção o cobre a primeira chuva. Feliz é o homem que quando está na presença do Senhor, ainda que passe pelo vale árido, ainda que receba as más notícias, o seu coração se encontra com os caminhos aplanados. E quando passa pelo vale árido, quando está na presença de Deus, no meio do vale árido, Deus vai gerar manancial no meio do vale. O que é árido, gente, é seco. O vale árido, ele é seco. O vale árido, ele é estéril. Não gera fruto, não dá fruto. Não tem alegria, não tem vida. Não tem exultação. Só que a palavra do Senhor diz que até no vale árido, a nossa alma suspira pela presença do Senhor. Até nos momentos de dor da nossa vida, a nossa alma exulta pelo Deus da nossa salvação. E o salmista, ele continua dizendo assim: porque um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Essa mesma versão que eu disse dessa Bíblia contemporânea, este versículo, ela diz assim: eu prefiro esfregar o chão da casa de Deus a assentar nos melhores lugares na casa dos inimigos do Senhor. Ainda que seja dor, que me uno a ti. Na sua dor, meu irmão, minha irmã, é na sua dor, quando você se envolve nessa presença, na dor do vale, na dor da sequidão, quando você se envolve nessa plenitude de presença, Ele traz o equilíbrio que você precisa. Mas nós precisamos entrar nessa presença. Aliás, nós precisamos morar nessa presença. Nós precisamos permanecer nessa presença. Essa presença tem que fazer a nossa carne estremecer. A gente canta uma canção assim, não é? Faz estremecer tudo em mim. Deus tem que fazer isso em nós. Deus tem que fazer isso em você. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar. Talvez você entrou aqui essa noite movido pelos seus sentimentos. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha se movido pelas suas emoções. Talvez você está há algum tempo já lutando com isso, mas não consegue vencer. Suas emoções estão sempre diante de você, os seus sentimentos sempre estão diante de você. Talvez você diariamente faça um exercício. Eu quero entregar ao Senhor e não me lembrar e saber que o Senhor está cuidando.
Seja lá de qual problema for, e talvez você não está conseguindo viver isso. É tempo de viver na presença de Deus. Porque você não vai conseguir fazer isso. Quem vai fazer isso por você é a presença de Deus. Essa noite, meu irmão, minha irmã, eu não vou te prometer que Deus vai te tirar do vale. Porque Ele não me disse isso. Eu não vou dizer coisas que Deus não disse. Mas há uma promessa que ainda que você e eu estejamos no vale, o manancial do Senhor transbordará em nós. E talvez você entrou aqui assim hoje. Talvez você esteja assim hoje. E você precisa entregar isso a Ele. Você que não aguenta mais viver assim, mas preste atenção. Você vai ver o altar e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor detenha o meu coração. Eu quero que o Senhor tenha o meu coração. Porque muitas vezes nós falamos isso para o Senhor e na hora de Deus tomar mesmo as rédeas de tudo, nós tiramos de Deus, porque nos dói. Porque nós precisamos abandonar muitas coisas. Essa semana eu ouvi de um pastor que ele dizia assim, a gente sabe que o cristão é cristão mesmo quando, ainda que ele tenha direito, ele nega os seus direitos, ele abandona os seus direitos. Porque isso é ser cristão. Pastora, mas o que isso tem a ver com Deus? Porque muitas vezes quando Deus nos pede tudo de nós, nós precisamos, muitas vezes, abandonar coisas que nós temos direito. E muitas vezes nós falamos para Deus, Deus, isso não, isso dói demais. Eu não estou pronto para isso, eu não estou pronta para isso, Deus. Pede qualquer outra coisa, Senhor, mas isso não. Mas Deus quer aquilo porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe que ainda que você tenha, ainda que você tenha 1000 justificativas, um tanto de justificativas, Ele sabe que aquilo vai ser melhor para as suas emoções se você entregar para Ele. Eu quero que você seja consciente do que você está fazendo quando você vir ao altar. Deixar Deus tomar conta das nossas emoções muitas vezes é igual a renunciar os nossos direitos e o que nós queremos e o que nós achamos. Se você está disposto a viver isso em Deus, para que Deus aplane os caminhos do seu coração, para que Deus te envolva na presença dEle. Se você quer ler a palavra do Senhor, e quando você lê a palavra do Senhor, algo estremecer dentro de você. Tem pessoas que chegam e falam, pastora, há muito tempo eu não vivo mais isso. Eu leio a Bíblia, pastor, eu oro no meu secreto, mas não muda dentro de mim. Parece que nada acontece dentro de mim. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está precisando deixar Deus deter o seu coração. Venha até o altar, você que entende e você que quer isso. Eu costumo sempre dizer, altar é lugar de renúncia, altar é lugar de voto. E nós não podemos fazer voto de tolo com o Senhor. Deus sabe que vai ser difícil para você. Você pode dizer isso para Ele. Senhor, eu estou aqui. Mas eu sei que vai ser difícil para mim renunciar a muitas coisas. Eu sei que vai ser difícil, Senhor, eu dar o meu coração muitas vezes para o Senhor. Mas eu quero, Deus. Eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei como será, mas eu peço que o Teu Espírito Santo me ajuda. Me ajuda. O que Ele quer de você, na real, e aqui eu vou encerrar, é o seu coração pleno nele. É o seu coração sincero para Ele. Sem máscara. Sem palavras bonitas, sabe? Palavras bonitas que escondem de fato os seus sentimentos. É isso que Deus quer de você neste altar. É isso que Deus quer, para que você se envolva na plenitude dEle.